Vamos continuar o nosso curso de espiritualidade cristã, falando hoje um pouco sobre a ideia da vocação da humanidade. E para falarmos um pouco sobre essa ideia da vocação da humanidade, eu acho que a gente precisa iniciar a nossa conversa a partir do livro de Gênesis, porque é um livro que mostra como a aposta de Deus nisso que nós chamamos de humanidade, e aquilo que ele também chama por humanidade, como que essa aposta se desenvolve ao longo da história. Então, a ideia da espiritualidade cristã na aula de hoje é olharmos a nossa vocação como a possibilidade de sermos cada vez mais humanos, porque quanto maior a nossa humanidade, maior é a nossa espiritualidade. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra, segundo Gênesis capítulo 1, e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, até que ele vem, através do decorrer do texto, criando todas as coisas no reino animal, no reino vegetal e depois a humanidade, ou seja, o homem e a mulher, os seres humanos. Então, acho interessante a gente ler esse texto de Gênesis 1, 26 ao 28, que diz que tudo aquilo que os nossos olhos veem, e além daquilo que os nossos olhos veem, coisas que estão na profundidade da terra, na profundidade do mar, na profundidade do ar, são coisas que Deus criou. Mas em um determinado momento, a Trindade se reúne e diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E esse texto é interessante porque o Maimônides, comentando a Torá, ele diz que além da Trindade se reunir para dizer esse comando, a terra também estava junto. E quando Deus diz para a Trindade, façamos o homem, a natureza, a terra, o planeta Terra também está junto nesse momento de criatividade divina. E o Maimônides diz que o façamos, ele é divino e ele também é natural. Ele é divino e ele também é humano. Ele é divino e ele também é terreno. Por isso que Deus fala com a Trindade e fala com a natureza. Eu acho muito interessante essa ideia, né? Essa provocação da maneira como Maimônides interpreta Gênesis capítulo 1. Mas vamos ler o texto completo, que diz assim, a partir do versículo 26, Gênesis 1, 26, 27 e 28. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, esse é o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28, sobre a vocação da nossa humanidade. Para tudo Deus disse que era bom, mas em um momento a Trindade e a natureza se reúnem e ele diz: façamos o homem, façamos o ser humano, a nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza. E o texto prossegue dizendo que Deus criou os seres humanos, macho e fêmea, homem e mulher, a semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus, o caráter de Deus, a identidade de Deus. Ele os criou macho e fêmea. Então, parte da nossa afirmação de que nós somos humanos, isso significa que a nossa humanidade ou o ser humano é uma dádiva de Deus, é uma graça de Deus. E essa mensagem original, não apenas é de que Deus nos fez humanos, homem e mulher, macho e fêmea, mas a de que ser humano é participar da natureza divina. Ser humano é participar do caráter de Deus, da identidade de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus e da própria natureza de Deus.
Então, ele, segundo o Gênesis, soprou sobre nós. O Espírito nos deu vida, o Espírito nos deu graça, o Espírito nos deu misericórdia, o Espírito nos trouxe à existência e nos fez humanos. Deus, ele faz com que toda a natureza seja criada a partir da sua fala, mas o ser humano, ele reúne a Trindade, ele reúne a natureza e ele nos forma segundo a sua imagem e semelhança. Então, no início, nós observamos que a nossa formação humana, os nossos ancestrais míticos, Adão e Eva, eles decidiram, eles tomaram a iniciativa de definir quem eles eram. Só que essa definição, ela parte de uma falsa premissa, que é a premissa da serpente. A serpente chega aos nossos ancestrais míticos, Adão e Eva, e diz: olha, vocês ouviram que se vocês se aproximarem dessa árvore, desse fruto do bem e do mal, vocês serão como Deus, vocês conhecerão todas as coisas e que, na verdade, vocês morrerão. Não é exatamente isso que acontece, não. Vocês se aproximando, experimentando, se deliciando desse fruto, vocês conhecerão todas as coisas. E aí, a partir dessa falsa premissa, a de que era possível ser como Deus, distante de Deus, de que era possível serem além da humanidade, porque essa que é a proposta da serpente para eles. Olha, vocês vão ser além do que Deus criou. Vocês não serão apenas humanos, mas vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E vocês não vão morrer. Fiquem tranquilos que vocês não vão morrer. Então, essa sedução da serpente faz com que a gente comece a pensar numa ideia teológica que carrega durante todo o Antigo e Novo Testamento, que é a ideia da essência do pecado original. E o C.S. Lewis e diversos outros autores e teólogos, trabalhando essa questão da ideia do pecado original, eles sugerem algumas possibilidades. Por exemplo, o C.S. Lewis, ele pensa, ou melhor, ele pensava que o orgulho era o grande pecado. Porque quando a humanidade, na pessoa de Adão e Eva, quando eles se deixam envolver pela afirmação da serpente, eles estão sendo orgulhosos. Porque a ideia é que realmente ali, quando eu aceito ser como Deus, eu não aceito ser menos do que isso. Então eu sou totalmente orgulhoso. É o que o C.S. Lewis defende. Para ele, essa atração da serpente trabalha exatamente na ideia do orgulho, sendo o orgulho esse pecado original que destrói a espiritualidade dos nossos ancestrais. Agora, outros pensadores e outros teólogos vão pensar que a ideia realmente não era uma ideia simplesmente por causa da causa do orgulho. Era uma ideia por causa da indolência, da preguiça, ou da apatia, ou da ociosidade. Então, nós não desafiamos os deuses, ou melhor dizendo, trazendo para a nossa ideia da religião, nós não desafiamos Deus quando nós queremos ser iguais a Ele, mas nós vivemos abaixo da nossa espiritualidade, da nossa criação, quando nós rejeitamos esse projeto da humanidade de Deus no modo original. Então, quando eu traio, quando eu usurpo essa imagem e semelhança de Deus em busca de uma equivalência, eu estou sendo orgulhoso demais, eu estou querendo ser protagonista demais. Por outro lado, quando eu aceito trocar essa responsabilidade de ser imagem e semelhança por uma indolência, por uma preguiça, por uma apatia, por um conforto, porque a serpente escolhe e define aquilo que é humanidade, aquilo que é espiritualidade no meu lugar,
Então, quando eu deixo a serpente decidir o meu destino, eu estou abrindo mão de qualquer forma de responsabilidade. Então, essas duas teses elas são interessantes. Tanto olhar a ideia do pecado original como sendo esse orgulho sugerido por C.S. Lewis, porque esse orgulho é o que derruba a serpente, é o que faz com que o diabo se torne quem ele é o orgulho que leva a todos os outros pecados capitais, a todos os outros vícios, o orgulho que é esse estado mental que se opõe a Deus, à ideia de Deus, aos atributos de Deus, à vontade de Deus, e que, portanto, nos separa da verdadeira humanidade, da verdadeira essência que é sermos humanos. Não sendo semelhante a ele, não querendo ser iguais a eles, mas somos humanos, feitos à sua imagem e semelhança, e não acima dele. E, por outro lado, essa outra tese de que a apatia, ou o conforto, ou a troca da responsabilidade quando tenho a serpente decidindo pelos nossos pais ancestrais, pela nossa humanidade, eu estou destinando a minha espiritualidade a uma decisão da serpente. Então, aumentar a humanidade ou ceder o privilégio implica em deixar de ser humano, significa trair o projeto original de Deus. E o projeto original de Deus é o que nós lemos aqui em Gênesis 1, 26 e 28. Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Essa verdadeira espiritualidade está não em ser mais e também não aceitar nada menos do que a verdadeira humanidade criada por Deus. E o texto diz que Deus nos convida a sermos co-participantes dessa criação, a cuidarmos da criação, a dominarmos a criação, e esse domínio é no sentido de cuidarmos do jardim. É uma responsabilização, uma responsabilidade na missão, que é o que ele precisamente passa, outorga a Adão e Eva, e eles são ali engendrados pela lábia da serpente. Então, foi muito fácil para Adão falar que a culpa era de Eva e para Eva para falar que toda a culpa era da serpente, porque a serpente nos enganou. Na verdade, o coração deles se encheu, na minha opinião, tanto de orgulho quanto de covardia, tanto de orgulho como de apatia. Eles traíram o projeto original de Deus, e é exatamente isso que, quando nós não vivemos uma espiritualidade que está totalmente definida pela humanidade, pela pessoa de Jesus Cristo, pela capacitação do Espírito Santo, pelo evangelho do reino de Jesus de Nazaré, aí nós traímos esse projeto de Deus, esse santo projeto de Deus que é caminharmos segundo a sua imagem e a sua semelhança, como participantes desse lugar chamado humanidade. E uma outra observação é que, por meio de um deslumbramento ou de uma ilusão, há a possibilidade de ser mais ou menos do que humanos. Como Nietzsche diz, né? Humanos, demasiadamente humanos, totalmente humanos. Esse era o projeto de Deus, e esse é o que eles rejeitam, essa participação egoisticamente. Eles desejaram ser mais importantes do que todas as outras coisas, ou melhores do que a medida de todas as outras coisas. Então, o pecado original, assim, é óbvio que ele tem muito mais abrangência do que essa simples reflexão nossa, mas o pecado original ele pode ser descrito tanto como essa debandada humana da sua própria condição e se voltar para o orgulho, quanto também essa inimizade para com a nossa condição. E aí a gente ou se orgulha da nossa condição, ou a gente se desumaniza. E essa desumanização implica distanciamento e inimizade em relação a Deus. Portanto, olhar a espiritualidade diante da vocação da humanidade é percebermos que quanto mais espirituais nós somos, mais humanos nós devemos também ser. Criamos
façamos, transformamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, de modo que ele cuide do jardim e caminhe pela vida, refletindo a nossa imagem, a nossa sabedoria, o nosso caráter e a nossa identidade. Então, esse é mais um traço da espiritualidade cristã, que é olhar a nossa vocação de sermos humanos, não humanos orgulhosos que desejam ser como Deus, e não humanos desumanos que desejam relegar a outros responsabilidades que Deus lhes deu para que a sua vocação e a sua missão fosse cumprida.